O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Nuno Jacinto, presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Obrigada a nós por ter aceitado o nosso convite. Sabe como funciona? São 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Parece-lhe bem? Okay. Parece bem as condições gerais? E depois partimos para a Termos conversa. e condições. Atenção às letras pequeninas no contrato. Vamos, assim. Cuidado, ok. Vamos lá. De acordo com os dados do Portal dos Cuidados de Saúde Primários, quantas pessoas não têm atualmente médico de família? Bem, o número exato não é fácil de dizer, mas andamos ali à volta de 1.600.000, mais coisa menos coisa. É isso mesmo, 1.645.000 pessoas. Mais coisa são 45 mil pessoas. Sim, é um bocadinho. Um bocadinho. Desde que Ana Paula Martins tomou posse, portanto no ano passado, há mais 79.000 pessoas sem médico atribuído. A quem é que os portugueses devem queixar? Como é que se resolve este problema, Nuno Jacinto? Bem, os portugueses devem se queixar primariamente à tutela, como é óbvio, à tutela que está neste momento no Ministério da Saúde, também às anteriores. Este problema resolve-se valorizando e respeitando os médicos de família, de modo a captá-los para o Serviço Nacional de Saúde. Isto parece fácil, mas isso envolve aqui muitas coisas e realmente não temos sido capazes de o fazer, eu diria, já nas últimas décadas. Andamos há muitos anos a correr atrás deste prejuízo. Muito bem. E vê sinais neste governo, neste programa atual, um caminho para se começar a resolver pelo menos agora esse problema? O problema destas questões é que nós vemos sempre muito boas intenções e temos assistido a isso ao longo dos últimos anos, mas depois, de facto, é difícil concretizar medidas que voltem a atrair os médicos de família para o Serviço Nacional de Saúde. E o que nós temos assistido é que, ano após ano, independentemente do governo, o que fazemos é insistir nas mesmas soluções que já mostraram não resolver os problemas. Um bom exemplo é esta questão dos concursos e deste recente concurso que teve colocados 230 médicos de família, quando podíamos ter muitos mais, e o que nós nos limitámos a fazer foi abrir algumas vagas, nem sequer abrimos todas, e esperar que, por algum tipo de milagre, os colegas as escolham sem melhorar as restantes condições. Obviamente que isso não funciona, já se provou não funcionar no passado e, portanto, temos que fazer aqui alguma coisa diferente. Na realidade, no programa do Governo, há algumas medidas que, a serem concretizadas, podem ser positivas, quando falamos de pacotes de incentivos não só financeiros para colocar médicos em zonas carenciadas, e falamos de flexibilidade de horários, de capacidade de juntar a família, da autonomia das equipas, dimensões das listas diferentes, mas precisamos disto concretizado e de ver exatamente como é que se concretiza. Lá está, como falamos no início, temos que ver as letras pequeninas. Essas medidas fazem sentido, essas medidas apontadas para áreas onde existe uma maior carência, porque temos visto, de facto, existem enormes assimetrias regionais ao nível da atribuição de médicos de família. Pode passar por aí a solução a essa criação de incentivos, de medidas especificamente dirigidas para aquelas áreas? Pode passar por aí, eu até diria que pode passar por uma discriminação positiva, mas tem que ser algo, em primeiro lugar, sustentado no tempo. Não podemos estar a falar de medidas que duram 1, 2 anos, ninguém muda a vida toda por causa disso, e tem que ser medidas que se apliquem a toda aquela região e a todos os profissionais, ou seja, não é só para quem vai de novo, mas nós temos que passar a falar em zonas ou unidades de centros de saúde carenciadas e não apenas numa determinada vaga, porque senão o que vamos fazer é que damos a uns e tiramos a outros e depois fazemos ali uma roda contínua de entradas e saídas de profissionais, também não é isso que queremos. E prioridades dos utentes? Ou seja, utentes prioritários para a atribuição de médicos de família, essa prioridade deve ser alargada? O problema das prioridades é que nós temos muitos utentes que são considerados prioritários, doentes crónicos, grávidas, crianças em idade nos primeiros anos de vida, planeamento familiar. Há muita gente que precisa de prioridade no acesso a médico de família e depois dentro de cada um destes grupos é muito difícil estabelecer
essas ditas prioridades. Ou seja, o que é mais importante? Um diabético de 70 anos ou uma grávida de 25? Uma criança de 1 ano ou um hipertenso de 80? Como é que nós priorizamos isto? E, portanto, isto é fácil dizer no papel, mas depois, na prática, nós temos tanta gente que nós precisamos de vigiar, de acompanhar e que precisa dos cuidados dos médicos de família, que a solução pode passar por algum tipo de prioridade genérica, mas o que nós precisamos mesmo é de mais médicos de família no SNS para dar resposta a todas estas pessoas. Muito bem, Nuno Jacinto, 5 pontos na primeira questão. Isto começou muito bem. Vamos à segunda. O Hospital de Santa Maria, sabemos, é o maior do país. Sabem que década foi concluído e inaugurado? Década de 50? Certíssimo, 1953, mais precisamente. Muito bem, Nuno Jacinto. O Santa Maria está envolvido recentemente numa polémica que envolve um médico dermatologista que num sábado de trabalho terá ganho 50 mil euros e depois em 10 sábados 400 mil euros, isto para a realização de cirurgias em produção adicional. Olhando para este caso, acha que é o sistema que está mal desenhado ou há abusos na utilização do sistema? Provavelmente acontecem as duas coisas e as duas hipóteses estarão certas, mas nós temos logo à partida que repensar o sistema para garantir que ele funcione da maneira mais correta. Voltamos à questão das prioridades. Claro que há doentes prioritários, claro que é importante combater as listas de espera e o SIGIC, enquanto programa, foi um programa que ao longo de anos ajudou muito nesse sentido e contribuiu, lá está, um bocadinho para motivar as equipas e também para dar resposta a muitos utentes. Agora, obviamente que depois, como se costuma dizer, o diabo está nos pormenores e, portanto, temos que garantir que ele funciona bem, que efetivamente são os doentes prioritários que são abrangidos por este programa, que é mantido o trabalho no horário regular, isso também é fundamental, e que há aqui um equilíbrio de todo o sistema para evitar potenciais abusos ou potenciais desvios. É isso, sobretudo, que é preciso fazer. Sabemos também que a intenção desta tutela de alterar este tipo de programa, não só da cirurgia, mas também do acesso à primeira consulta hospitalar e também melhorar a articulação entre centros de saúde e hospitais. E, portanto, é esse o caminho que temos que fazer, temos que equilibrar o sistema. Não me parece que possamos ser radicais e dizer a partir de agora não há produção adicional e vamos terminar com tudo isto, mas temos efetivamente que ter aqui um equilíbrio. Ela é necessária, mas não podemos ter abusos, claro que sim. Vamos então à terceira pergunta, também é uma pergunta sobre décadas. Eu acredito que esta também... Já vimos que é bom nisso, portanto vamos insistir. Acho que até será relativamente fácil. Em que década foi criado o INEM? Não é assim tão fácil, mas eu diria na década de 80. Está certíssimo, logo em 1981. Claro. Está 15 certo. pontos já. Este funcionamento, Nuno Jacinto, com urgências sistematicamente encerradas, é sustentável? É um sistema que muitos dizem, até responsáveis médicos, dizem ser urgentocêntrico, ou seja, estar demasiado dependente e centrado nas urgências. Isto é sustentável? Os utentes estarem constantemente confrontados com o encerramento de urgências? Não é sustentável e não é sustentável também termos o foco todo no serviço de urgência. Nós precisamos rapidamente de encontrar alternativas. Isto é uma questão cultural que já leva décadas e quando eu digo cultural é de todos nós, utentes profissionais, que nos habituámos a resolver quase todos os problemas no serviço de urgência e a ser a urgência a porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde. Não pode ser, é isto que temos que mudar e temos que encontrar alternativas. As alternativas passam, obviamente, por cuidados de saúde primários, centros de saúde fortes, e precisamos dessa resposta. Também por isso precisamos de médicos de família para manter a resposta à doença aguda não urgente e não emergente nos centros de saúde e evitar a sobrecarga das urgências. Precisamos de encontrar alternativas também nos hospitais, precisamos de hospitais de dia, precisamos de consultas abertas. Nós temos doentes crónicos que descompensam e poderiam ser tratados num destes regimes e muitas vezes têm que ser enviados ao serviço de urgência porque não há outra resposta. Precisamos de investir na hospitalização domiciliária, nos cuidados continuados. Tudo isto permitiria tirar utentes dos serviços de urgência e reservá-los para aquilo que eles são necessários, que são situações urgentes e emergentes. E depois temos a questão da rede de urgências, que é grande, que obriga a muitas equipas em simultâneo, e provavelmente se tivéssemos uma urgência com menos procura, porque tínhamos as tais soluções que eu referi anteriormente implementadas, poderíamos ter equipas mais concentradas, a dar a mesma ou ainda melhor resposta às populações que precisavam mesmo destas situações. E também nesse caso... continuar a enviar tudo para a urgência. E também nesse caso das urgências temos bastantes assimetrias regionais, o que significa que provavelmente também há
uma gestão incorreta dos recursos. Como é que se explica uma tão grande diferença entre o funcionamento das urgências em função da região do país? Mais uma vez, é muito parecido com aquilo que temos nos médicos de família, ou seja, nós temos muita dificuldade em captar recursos humanos, neste caso profissionais médicos, para o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que existe para os médicos de família existe também para muitas outras especialidades, e depois esta questão da assimetria é quase uma bola de neve. Equipas que estão mais fragilizadas porque têm mais carências, são equipas onde o trabalho é mais complexo, é mais pesado e, portanto, vão ter mais dificuldade de atrair novos médicos, novos enfermeiros, novos auxiliares e, portanto, vão ter mais dificuldade em completar as escalas, mais vezes vão estar encerradas e continuamos a alimentar este ciclo. Nós temos que qualificar a procura e garantir que só vai à urgência quem realmente precisa e depois gerir os recursos e, se calhar, em alguns sítios não precisamos ter tantas portas abertas porque também não teremos tanta procura. Mas lá está, também nós não podemos já à partida fechar a porta se não damos uma alternativa aos utentes. É nisso que devíamos estar a trabalhar há muito tempo. Vão sendo dados alguns passos tímidos, mas na realidade o que vemos é que verão após verão, ou inverno após inverno, continuamos a ter as urgências cheias, as urgências encerradas e uma resposta que ainda não continua a ser clara para a população. 15 pontos, não é? Sim. Até agora, 15 pontos. Está quase a ser candidato a ser um dos totalistas desta Comissão de Inquérito, Nuno Jacinto. É atualmente diretor clínico para os cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central. A pergunta é, em que localidade do distrito de Évora se registrou ontem um recorde de temperatura para o mês de junho? Essa é fácil, foi em Mora. Está atento às notícias. Está muito atento. Nuno Jacinto, ainda continuamos a ter dificuldades em lidar com fenómenos extremos como o frio ou como o calor? Continuamos a ter muita dificuldade em lidar com estas situações, porque em muitos casos não estamos preparados, começa logo pelas habitações que temos que não estão preparadas para estas variações térmicas. Nós passamos muito frio e muito calor nas nossas casas e isso para doentes crónicos, idosos, crianças, grávidas, outra vez os mesmos grupos, é muito complicado e origina descompensações do seu estado de saúde. Depois temos uma difícil transmissão da mensagem correta a nível de literacia em saúde. Nós precisamos passar mais esta mensagem de, nestas alturas, por exemplo, agora nestes picos de calor, devemos resguardar-nos, tentar evitar sair à rua, manter-nos em locais frescos, hidratar-nos, fazer refeições ligeiras. Ainda há alguns mitos que é preciso desfazer nestas alturas de muito calor? Há mitos que é preciso desfazer mais no sentido de transmitir a mensagem correta. Não haverá tantas mensagens erradas, digamos assim, mas o importante é não nos esquecermos de coisas básicas. Lá está, a hidratação é importantíssima e se calhar a maioria de nós não vai bebendo água suficiente ao longo do dia. Devemos evitar, por exemplo, bebidas açucaradas ou bebidas alcoólicas nestas alturas e muitas vezes não é o que fazemos, até porque depois temos alturas festivas aqui pelo meio. Devemos tentar ajustar a nossa atividade àquilo que também são os horários e as temperaturas máximas atingidas. E o que nós vemos é que continuamos a ter os horários laborais concentrados precisamente nas horas de maior calor. Se pensarmos até nós, nos serviços de saúde, marcamos consultas às 3 da tarde ou às 2 da tarde e andamos todos a deslocar-nos nestas horas. E, portanto, temos que ter atenção a tudo isto e temos que passar a mensagem correta para que, efetivamente, dentro daquilo que é possível, nos possamos proteger. Não conseguimos controlar o clima, mas há aspectos da nossa vida que conseguimos ajustar certamente. Nuno Jacinto, já se nota de alguma forma uma pressão adicional sobre o sistema de saúde, precisamente na decorrência das alterações climáticas e destas ou vagas de calor ou vagas de frio? Vai-se sempre notando, nós não conseguimos ter a dimensão exata porque isto é uma coisa que vai evoluindo progressivamente, mas o que nós notamos, e até quando olhamos para aquilo que falámos anteriormente das urgências, é que quando chegamos ao pico do inverno, com o pico das infecções respiratórias, temos mais gente doente e a procurar os nossos cuidados. É verdade que também temos pessoas mais velhas e com mais carga de doença, o que também dificulta aqui a análise destes números. No verão é exatamente a mesma coisa, o calor sobe e temos estes episódios de desidratação, descompensação de doenças crónicas, golpes de calor, em que precisamos de dar atenção a estas pessoas. Lá está, não necessariamente no serviço de urgência, mas sim, quando há alterações climáticas, quando há fenómenos extremos, obviamente que notamos essa alteração na nossa procura. Se calhar até notamos uma diminuição naquilo que é a atividade programada, precisamente para nos resguardarmos, mas depois no que diz respeito à doença aguda e descompensação de doença crónica, vemos um aumento dessa procura, sem dúvida. E há também, Nuno Jacinto, a questão da mortalidade causada por estes fenómenos. Ainda temos que fazer mais para estudar estes dados? Ainda nos faltam dados para perceber exatamente o impacto destes fenómenos na mortalidade?
Sim, é verdade. Faltam dados, temos que perceber melhor exatamente o que é que se vai passando e temos que analisar com mais cuidado e, além disso, precisamos de tempo. Aconteceu isso, por exemplo, com a pandemia. Isto não são coisas que se percebam logo no imediato, mas o que é facto é que nestas alturas vemos a médio prazo que é um aumento da mortalidade quando olhamos para trás e temos que perceber isso. Estas situações matam, provocam situações muito graves e, portanto, não é inócuo termos 45 graus ou termos menos 2 graus sustentados durante muito tempo. Lá está, eu volto a insistir, nós continuamos a passar muito frio e muito calor nas nossas habitações, nos nossos locais de trabalho. Isso é muito, muito complicado para muitos doentes. Provavelmente, às vezes, não estamos atentos a estas situações e dizemos que depois a culpa foi de uma bactéria, de um vírus ou de outra coisa qualquer, mas, na realidade, na base, o que despolutou tudo isto foi precisamente estas alterações climáticas e estes fenómenos mais extremos e que originaram as descompensações e, eventualmente, a morte de muitos doentes. Nuno Jacinto está a um pequeno passo de ser totalista, de fazer o pleno nessa Até coisa. hoje só 5 pessoas conseguiram, só 5 convidados conseguiram os 25 pontos. Vamos lá ver se é o sexto. Não, esta aqui, eu acho que o Nuno Jacinto vai responder logo assim de caras, rapidamente, como se chamava o deus grego da medicina? Bem, eu agora tenho que pensar, porque isso não é assim tão fácil como pode parecer. É para quem faz a pergunta. Acho que só oferecia um galo. Deus grego da medicina é Esclépio ou Esculápio. Esculápio é em latim, no panteão romano. Totalista. Muito bem. Não há aí um sonzinho. Sim, vou procurar, sim. Procura aí um som de celebração. Nuno Jacinto, ser médico ainda é uma profissão atrativa? Eu sou suspeito, eu acho que sim, ser médico é uma profissão atrativa, tem que continuar a ser, apesar das dificuldades todas que têm os nossos sistemas de saúde, o fundamental tem que continuar a ser aquilo que nos atraiu na nossa escolha, a relação com os doentes, o espírito de serviço, a capacidade de ouvir e de estar lá em cada momento, a capacidade de apoiar e ajudar, e isso não tem a ver só com os tratamentos, só com os medicamentos, só com as cirurgias, às vezes só o facto de um de nós ir ao médico é o suficiente para melhorar a sua condição e é isso que tem de vela a profissão de médico, é mesmo essa capacidade que nós temos de chegar ao pé do outro, de o conhecer e de o apoiar num momento de fragilidade. E nesse sentido, tem que ser o fundamental. E nesse sentido tem lógica haver tantos obstáculos a quem tem essa vocação, porque é necessária também uma vocação, mas que às vezes por umas décimas não consegue perseguir o sonho de ser médico. É verdade, essa é uma eterna questão, mas o problema das décimas tem a ver com o número de vagas, não é imposto por ninguém, ou seja, não há ninguém que diga para ser médico é preciso ter 17,5 ou 18 ou 18,5, tem a ver com as notas que os estudantes tiram nos seus exames, nas suas médias de secundário e depois com o balanço que é feito com as vagas que existem para as faculdades de medicina. E na realidade, ao longo das últimas décadas, tem havido um aumento muito significativo do número de vagas de medicina em Portugal, é bom que tenhamos a noção disto. O nosso problema não é tanto de falta de médicos, é muito da sua distribuição e da maneira como os utilizamos, se assim quisermos, e das coisas que os pomos a fazer. Nós, se calhar, devíamos ter os médicos, lá está, a tratar doentes e não a fazer processos burocráticos e certamente se o fizéssemos teríamos mais capacidade de resposta, melhor gestão de recursos e não teríamos tanta gente com dificuldade em aceder ao seu médico de família, ao seu médico hospitalar, aos cuidados de saúde em geral. E nesse caso da falta dos médicos de família, faria sentido, por exemplo, haver médicos de referência no sistema privado que pudessem, no momento em que existe uma grande falta de médicos de família, pudessem equilibrar aqui e dar resposta às necessidades dos utentes? Nós não temos nada contra a complementaridade com o sistema privado. Temos é que garantir que a resposta do sistema privado a existir desta forma organizada, e é bom que exista, é feita por verdadeiros médicos de família, ou seja, por especialistas em medicina geral e familiar. Como é que isto é feito? Bem, isso aí já era uma outra questão e podíamos estar aqui mais 1 ou 2 horas a discutir este ponto. Mas a resposta também não pode ser uma resposta de toque e foge, desculpem a expressão, Sim. Tem que ser uma coisa sustentada ao longo do tempo e garantir que não temos só ali um médico para resolver aquele problema pontual. Agora, o que nós temos que pensar é, e atenção, o setor privado tem muitas vantagens e toda a razão de existir, mas é porque é que nós não conseguimos dar no Serviço Nacional de Saúde a resposta que falta a estes nossos utentes. A resposta no privado deve ser algo complementar e, em meu entender, de decisão do utente. Nós não devemos empurrar as pessoas para o privado. Quem quiser ir lá
pode ir, tem todo o direito de ir, mas nós devíamos garantir à partida a resposta no serviço público e isso ainda não aconteceu. Nuno Jacinto, muitos parabéns por ser um dos totalistas, não do Euromilhões, mas da Comissão de Inquérito, que é ainda melhor. É muito mais difícil. E é muito mais complicado. Até hoje só tínhamos Pedro Cisa Vieira, Fernando Rosas, Azeredo Lopes, Ascenso Simões, Luís Filipe Neves e agora também Nuno Jacinto. Isto é tudo para si. Os aplausos. Parabéns. Muitos parabéns e obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito. Um bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado.